Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste, e por G10, o melhor app para gestão de usinas solares. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos e hoje nós vamos falar sobre o tema como enfrentar a dor do crescimento do seu negócio. E para bater esse papo com a gente, nós temos a presença de Lucas Gurgel, ele que é CEO da Betel Contabilidade. Lucas, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Pedro. Obrigado, galera que está assistindo a gente. Então, vamos lá. Pedro, falando aqui um pouquinho da minha história, até para quem não me conhece, entender um pouco de onde que eu vim, para onde que a gente quer ir, o que que a gente quer fazer, né? Durante muito tempo, eu fui incomodado, né? Eu sou um cara incomodado, eu sou um cara muito inquieto. Eu acho que o empreendedor, de fato, ele é um cara inquieto, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade. Nem podia, né? Nem pode. Então, aí dá uma cortada aí de vez em quando, mas assim, não pode, mas efetivamente eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 16 anos de idade, eu já tinha feito alguns cursos e aí na época, não parece, né? Mas eu tenho um pouco de idade, então na época, com 16 anos, eu já tinha feito um curso de datilografia. Muita gente que está assistindo aqui não sabe nem o que é, né? Mas enfim, e aí com esse curso de datilografia me abriram uma série de oportunidades. Com 18 anos, quando eu alcancei aquilo dali, eu entrei para o mercado de trabalho como seletista mesmo, de fato, tá? E aí tive a minha primeira carteira assinada como digitador, ou seja, por causa do curso de datilografia, já tinha um certificado, eu consegui entrar naquele emprego, né? E aí eu fui aprendendo ao longo do tempo como direcionar minha carreira. Tive um outro emprego que fui de estágio, então comecei a fazer a faculdade também logo aos 18 anos de idade. Então, na faculdade eu já fui atrás de estágio, porque lá em casa era assim. O meu pai deu tudo para minha irmã e zero para mim, né? Então, assim, ele pagou a faculdade dela e deixou zero para mim. Deu o carro para ela e deixou zero para mim. Nada contra, mas eu acho que deveria ter direitos iguais, né? Mas, enfim, acontece. Entendi, e para mim foi muito forte essa lição, porque eu tive que correr atrás de tudo que eu queria. Sim. E de tudo que eu poderia fazer e que eu precisaria de dinheiro para fazer. Nada contra meu pai e minha mãe, a educação deles, assim, é uma coisa belíssima, amo minha família, né? Mas, assim, foram dois pesos e duas medidas, né? Minha irmã também hoje vive super bem, a gente tem um relacionamento bem, mas eu sempre brinco com isso porque não deveria ser, né? Direitos iguais, né? Mas acabou que tu teve que gastar um pouquinho mais de energia no começo da jornada, né? Para reparar a diferença. Porque imagina assim, você tem uma empresa, você começa com dinheiro em caixa. Você tem uma empresa, você não começa com dinheiro em caixa. São duas situações totalmente diferentes, né? E aí, fui nessa empresa de estágio, nela eu comecei, era uma empresa de software de contabilidade, e comecei como estágio. Nesse estágio, eu cheguei até gerente comercial. Só que como eu tinha um lado inquieto, eu fui entendendo nesse processo que eu precisaria empreender. Então, há anos atrás, começou o processo de trazer coisas de fora para vender no Brasil. Era capa de celular, era chip, era não sei o quê. E aí eu comecei a entender aquilo. Eu falei, cara, eu posso comprar coisas, não existia AliExpress, não existia nada. Eu posso comprar coisas e vender pelo Mercado Livre. Então, meu mundo empreendedor começou ali. Comecei a pegar uma coisa, vender, pegar outra, vender. E eu sempre tive o desapego de coisas, né? Nessa jornada, eu tive que dar um time, porque eu fui querer ter uma experiência fora do país. E aí, nesse time, eu passei 1 ano fora, achando que eu ia para um estágio numa empresa para ver administração e contabilidade. Eu fui para tirar lixo, fazer café e tirar neve no meio da rua. E a gente reclama aqui do nosso emprego no Brasil, mas lá eu tinha que fazer tudo isso, ganhava super bem. E aí, nesse período, foi um período de muito amadurecimento, né? Por que, Lucas? Porque eu não tinha um dia todo de folga, porque lá nos Estados Unidos não existe um day off, e eu precisava de 2, 3 empregos. Então, eu tinha 2 empregos, e o meu day off lá não era um dia todo, porque não conciliava os 2 empregos. Não batia o dia, né? Então, eu tinha folga na terça à noite e no domingo, manhã e tarde. Então, não tinha nenhum dia de folga. E trabalhava de 6 da manhã a 11 da noite todos os dias.
E tinha dias que eu trabalhei lá, em algumas épocas, 18 horas por dia. Mas era um trabalho em pé, um trabalho super cansativo, que me remunerava bem. Nesse mesmo período, Lucas, aí você vai me perguntar, né? Por que você não ficou lá? Por que você veio pro Brasil, né? Nesse mesmo período, eu comecei a namorar com a minha esposa por telefone. E ela brasileira, né? Ela brasileira. Aí eu cheguei e falei, amor, é o seguinte, ou você vem pra cá e a gente fica aqui, ou você volta, ou eu volto pro Brasil, e aí a gente tenta recomeçar tudo do zero. Ela falou, eu não vou pra aí porque eu não vou ficar ilegal. Eu falei, tá, a gente tem uma opção que é ter o filho e esperar ter 18 anos pra gente ter algum tipo de processo, né? Uhum. Não vou, não quero e tal. Eu falei, cara, eu tenho duas opções. Ou eu volto pro Brasil e caso com uma pessoa que eu amo, ou eu fico aqui ganhando dinheiro e vou atrás de fazer aqui alguma coisa. O intuito de ir inicialmente era capitalizar mesmo? Capitalizar, né? Capitalizar. Falando em números... Mas tinha um plano de voltar pro Brasil, fazer alguma coisa, ou foi inicialmente, não, vou me capitalizar lá fora? Eu fui sem planos de volta. Eu saí de casa, minha mãe morrendo de chorar, e eu dizendo assim, mãe, eu não volto mais, não espere. Vou pra terra das oportunidades. Eu fui pra dizer assim, cara, eu vou viver fora, vou ter vou ter uma cidadania americana, meus filhos vão crescer na América e tal, e tal, e tal. Só que não foi isso que Deus preparou, né? Então, a gente obedece, né? E aí ela falou, ou você volta, ou você fica, você fica sem a minha presença e tal, e tal. Resolvi voltar, me capitalizei, então assim, se eu gastei, falando em números, né? Se eu gastei 10, eu voltei com 30, né? É exemplo hipotético, tá? E aí, quando eu voltei, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, tá aqui uma parte da grana, eu acho que o senhor merece, obrigado por tudo, obrigado pelo ensinamento. A gente tem muito isso dentro de casa, esse lado família, esse lado mais apego emocional, é zero dinheiro mesmo. E aí, cheguei pra minha esposa e falei, tá, e agora? A gente tá namorando, eu preciso ir atrás do emprego, porque eu voltei sem emprego, e o lado empreendedor já tava comigo, porque quando eu vim, eu voltei com vários produtos. Sim. E isso eu tô falando de 2006, tá? Vou te dar um exemplo. Eu voltei com mais de 40 bonés. Eu gosto muito de boné, até porque eu não tenho cabelo, eu preciso esconder, né? Então, quando eu volto, aí a galera, que boné legal. Aí eu te vendo. O cara, vendo. Se eu comprei por $5, eu posso vender a R$100. Então, assim, esse lado de negociação sempre foi muito comigo. E aí voltei e falei, agora eu preciso do emprego. Aí arranjei um emprego em Manaus. Isso 2007, tá, gente? 2007. Manaus. Amor, preciso ir pra Manaus, arranjei um emprego lá, dá pra gente casar, Manaus é mais perto e tal, e tal, e tal. Beleza, e aí, o que a gente faz? Vamos noivar, né? Vamos noivar, porque eu quero levar pra Manaus e tal. Com 3 meses a empresa quebra. Nossa. Tenho que voltar pra Fortaleza, só que a gente já tava noivo. Eu não ia desfazer um noivado, cara, não dá, não tem como. E aí, nessa volta de Fortaleza, eu abro a empresa de contabilidade. Né? Tu já era contador, então? Eu era técnico de contabilidade. Sim. Porque nesse período... Antes de viajar. Antes de viajar, porque nesse período me formei, fiz 18 anos em 2001, tá? E vocês fazem a conta para saber quantos anos eu tenho, né? Fiz o ensino médio, terminei em 2001. Até 2006 eu estava na faculdade. Lucas, já era para ter se formado. Já, só que nesse período eu parei para fazer o curso técnico. Porque eu sabia que se eu tivesse o curso técnico, eu poderia exercer o papel de contador. Sim. Na época ainda poderia. E aí fiz o curso técnico, então eu já poderia ter uma empresa de contabilidade. Então volto, faço esse movimento da empresa e começo todo esse processo da empresa, tá? 2007, passei 2007, 2008, 2009 eu falei, cara, esse negócio aqui de contabilidade é bom, mas eu não tenho nome, eu não sei como é que eu cresço. Não conheço ninguém, meu network é muito pequeno, não consigo crescer. Um amigo meu me chama para dar uma palestra numa faculdade, eu vou e dou. Aí ele fala, cara, tu tem o dom de falar, o dom de ensinar, eu acho que tu deveria ser professor. Falei, ótimo, vou atrás de ser professor. Comecei a ser professor em 2009. 2009, 2010, ali naquele período. Só que antes, para você ser professor aqui, nas faculdades de Fortaleza, você precisava, por causa do MEC, você precisava de um mestrado. Né? E aí, nessa do mestrado, eu falei, tá, eu preciso do mestrado. Então, não consigo entrar em faculdades em Fortaleza, eu vou entrar nos interiores. E aí, como todo bom empresário que você começa do zero, a minha carreira de profissional de professor na área de ensino, eu tive que começar nesse processo de começar longe e começar demorado. Então, imagina, eu comecei dando aula em Canindé, fica mais ou menos a 250 quilômetros de volta daqui, do estado de Ceará, de Fortaleza, e eu tinha que ir e voltar no mesmo dia. Então, tu imagina fazer isso durante 6 meses. Eu fiz isso durante 6 meses, cara. Saía de Fortaleza 4 horas da tarde,
ia para Canindé, dava aula e voltava. Aguentei 6 meses. Eu falei, cara, isso aqui não dá para mim. Preciso vir mais para perto. Aí vim São Gonçalo, 100 quilômetros, até chegar em Pacatuba, 30 e poucos quilômetros. Isso me gerou renda, me gerou valores monetários, né? E aí eu esqueci de falar, né? 2009 eu casei com minha esposa, né? Deu certo. Deu certo demais. Não pergunte como que a gente casou, não pergunte como que a gente comprou as coisas, não pergunte como é que foi a festa de casamento, porque até hoje eu não sei te dizer como a gente arranjou dinheiro para fazer aquilo, mas Deus abençoou muita gente e a gente conseguiu, né? E aí eu tenho isso até hoje, uma palavra da minha avó, ela falou assim, meu filho, não espere ter nada para você construir seu casamento, você vai construir seu casamento ao longo da sua jornada. Então aquilo me impactou muito, eu falei, cara, se é para construir junto, vamos construir junto. E quando a gente casou, tinha até uma prerrogativa, o dinheiro que eu ganhava, pagava a faculdade da minha esposa e não pagava nada do resto. Então aí veio a questão de você ter 2, 3 empregos, né? Por isso que eu fui para a área da docência. Então quando eu chego em Pacatuba, eu tô bem, e aí nesse processo eu acabo pensando assim, tá, beleza. Daqui o que eu tenho que fazer? Como é que eu chego em Fortaleza? Tenho que fazer um mestrado. Para começar um mestrado, eu só tinha 2 opções na época. Eu tinha, na verdade, 3. Eu tinha a UES, o UFC e tinha a Unifor. Só existiam esses. Falei, cara, não vou fazer esses mestrados de UF e UFC porque eu preciso de alguém, professor, enfim, tá lá dentro e tal, não tenho tempo. Na Unifor todo mundo já tem, meu currículo não vai ser diferente. Aí fiz um teste na FGV e na FUCAP no Espírito Santo. Passei na FGV do Rio de Janeiro e passei na FUCAP no Espírito Santo. Gostei mais da FUCAP e fui fazer o mestrado em 2012 no Espírito Santo. Ah, Lucas, como assim? Eu só tinha uma opção, ou dar o famoso all-in e ver o que ia dar, ou não tentar. Cheguei para minha esposa e falei, amor, a gente tem um único apartamento que a gente comprou, todo financiado, como todo velho e bom casal que faz no começo de vida. Tem 30, 20 anos para pagar aqui. Só que tem essa oportunidade. Eu lhe garanto que em 2, 3 anos eu retorno todo esse dinheiro do apartamento. Só que a gente precisa vender o apartamento e eu preciso pegar esse dinheiro todinho e aplicar no mestrado. Você topa? Falou, topo. E aí a gente deu um all-in na vida geral, cara. E a empresa de contabilidade? Eu fiquei tocando. Então, eu dei esse all-in durante 2 anos, eu fui 48 vezes para o Espírito Santo a cada 15 dias, velho. 15 dias. E durante 6 meses a gente foi morar num quartinho na casa da minha mãe. Porque eu não tinha mais condições de pagar nada, porque eu tinha dado all-in. Era o fôlego, né? Eu falei, amor, segura as pontas que a gente vai conseguir reagir. Logo em seguida, quando eu passo no mestrado, eu consigo entrar na faculdade em Fortaleza. 2 anos depois, eu estou numa faculdade em Quixadá. 2 anos depois, 2016, eu chego à minha faculdade que eu me formei, que foi a FAMetro, como coordenador do curso. E aí eu fiquei de 2016 a 2019 como coordenador, que em 2019 a gente deu outro all-in na vida, que foi sair de todos os empregos que a gente tinha, manter só a empresa de contabilidade e fazer um doutorado dela em Portugal que ela tinha passado. Eu também tinha passado, eu resolvi não fazer. Então a gente foi morar em Portugal para dar esse all-in e veio a pandemia. Né? Então, só um adendo que eu esqueci de verdade. Entre 2005 e 2007, eu comprei uma locadora de DVD. Lucas, nada a ver, cara, isso daí. Velho, eu sou empresário. Eu enxergo o mercado, enxergo a oportunidade e compro. Como é que tu comprou? Na locadora de DVD, que muita gente não sabe nem o que é locadora de DVD, né? DVD é o filme que vocês assistem hoje no Netflix, tá, gente? Ou nas outras plataformas de streams aí que vocês podem ver. Mas na locadora que eu alugava DVD, quando eu fui alugar um certo dia, o dono tava lá e falou, eu tô pensando em vender minha locadora. Eu falei, quanto é que você quer? O cara, tanto. Aí eu falei, beleza. Você parcela pra mim 10 vezes? Ele falou, parcelo. Pois amanhã eu te digo. Aí cheguei pro meu pai e falei, pai, me empresta 10 cheques no valor de tanto. Ele, pra quê? Eu, pra fazer isso, isso, isso. Ele, você tem certeza, meu filho? Eu falei, tenho. Você pode ser meu banco? Ele falou, posso, eu acredito em você. E aí ele me financiou para a compra dessa locadora de DVD. Só que eu ainda trabalhava. Não tinha empresa de contabilidade. Então eu trabalhava de dia e à noite eu fazia faculdade e intercalava entre a faculdade e a locadora de DVD. Né? Então, quando chegou a parte de torrent, de baixar filme, eu falei, meu mercado vai quebrar, preciso vender. Vendi a empresa, aí eu vendi em 2006. Antes de viralizar o torrent, eu vendi, foi mais ou menos assim, eu vendi a empresa. Depois que eu vendi a empresa, eu peguei uma parte desse dinheiro, fui para os Estados Unidos, né?
que aí porque eu queria estudar, queria entender e tal, e a outra parte eu deixei guardada. Então, eu entendi o movimento de entrar, entendi o movimento de sair. E esse movimento, ele é muito vital para o empresário, você entender a hora que você tem que entrar, a hora que você tem que sair, em que negócio você vai entrar e sair. Então, 2019, eu costumo dizer que foi o ano, basicamente, que a Betel nasceu. Porque até lá a gente vinha crescendo, mais um cliente por mês, às vezes nem um cliente por mês, e eu não entendia de nada. Como todo bom empresário, você abre um negócio falando assim, eu sei vender, tá, mas e o resto? Eu precisava entender de marketing, de comercial, de RH, de financeiro, né, de todos os outros detalhes que nenhuma faculdade hoje ensina e eu acho que nunca vai ensinar, cara, sendo muito honesto com você. Prática, né? Né? E como eu fui da área da docência e sou da área do lado do empreendedorismo, eu sempre tentava levar isso para a docência. E eu consegui levar muita coisa. Mas eu via lá, cara, eu tenho que preparar aluno para o ENAD, eu tenho que obedecer norma do MEC, eu tenho que aquilo, e acaba que eu não consigo trazer a prática para uma faculdade. Não estou desmerecendo faculdade nenhuma, eu acho que todo mundo tem seu mérito. Mas a faculdade ela deveria se preocupar um pouco mais com a prática para jogar o aluno para o mercado já bem preparado. Sim. Isso não acontece. E aí eu fui entendendo, e em 2019 eu parei para pensar, eu falei, cara, reduzi minha renda, preciso nesse período agora fazer meu único negócio alavancar, que é a Betel. Então, a gente tinha uma sala de 30 metros quadrados na Santos Dumont, com um time de 4 pessoas. E aí eu fui, montei toda a parte estrutural de home office para mim, que eu precisava trabalhar de home office. E lá em Portugal são 4 horas daqui. Então eu começava a trabalhar meio-dia e ia até mais ou menos 8, 9 da noite. Uhum. Então eu tinha a manhã toda em Portugal para ficar em casa, com a família, etc. Era muito bom. Foi muito bom essa época. Eu fiquei muito em casa. E a gente foi com cachorro, com periquito, papagaio, com filho. Foi com todo mundo, cara, para Portugal. A gente literalmente vendeu tudo. Uhum. Deu outro all-in em Portugal mesmo e foi para Portugal, tá? E aí comecei a alavancar o negócio. E tocando o negócio no Brasil. Tocando o negócio no Brasil. Comecei a entender, e aí fui estudar marketing, não tinha noção de marketing, fui estudar marketing digital naquela época, 2019, estava muito na ativa, de comprar palavra-chave, de entrar no Google, de ter um site, de entender de SEO, de entender desses detalhes do marketing que a gente não quer entender como empresário. Sim. Né? E aí vem até uma crítica, tá? Se você é empresário e você não entende de marketing, você delega tudo simplesmente para uma agência, a agência ela não vai entender do teu negócio. Ela vai produzir conteúdo que pode ser não viral e que pode não atingir o teu público-alvo. Sim. Porque quem sabe do teu negócio é você. Quem tem que dar o conteúdo para a agência é você. Você não pode esperar de lá para cá, tá? Também não estou criticando a agência. É só o ponto de dizer assim, cara, quem entende do conteúdo viral ou das trends que a gente tem por aí é geralmente um empresário. Tá? Então, vou te dar um exemplo prático. Quando saiu o lance do Pix... vai cobrar, o governo não vai cobrar, não sei o que, tal. Se eu for esperar pela agência, pode ser que ela demore 1 semana para me entregar aquilo, ou quiçá entender que aquilo é um processo viral. Se eu tiver no dia a dia, eu vou dizer, posta isso daqui, sobe isso daqui, já faz logo, já é assim. Comecei a fazer o negócio rodar e entender. E aí, em 2020, a gente começa a tracionar 30 clientes, 40 clientes, 50 clientes por mês. Usando estratégia de marketing. Usando estratégia de marketing. Simplesmente estratégia de marketing. Até porque eu estava em Portugal. Como é que eu ia atender o pessoal? E eu começo a quebrar uma barreira com clientes de reuniões online. Lucas, tu tá em Fortaleza? Estou não, cara. Estou em Portugal. Tá morando em Portugal? Estou morando em Portugal. Quer uma reunião? Quero uma reunião. Tem que ser online. Não vou pro Brasil. Uhum. Mas ainda acabei vindo para o Brasil umas 2 ou 3 vezes ainda para poder atender alguns clientes mais estratégicos, né? Mas também não dava para vir todo mês, não tinha como. Os meus planos eram vir todo mês, mas, cara, euro, absurdo, enfim. E aí, março de 2020 tem o quê? Pandemia. Fecha tudo. E eu em Portugal. Já tava home, né? Já tava home. A galera, não sei o que. Eu falei, galera, desliga os computadores, levem para casa, a gente já tem estrutura, fecha o escritório. Só que Deus foi tão bom com a gente, Pedro, que ele fez o seguinte, ele falou assim, cara, eu vou abençoar vocês de uma forma assim absurda. E aí, como a gente tem um processo muito organizado internamente dentro da nossa empresa de contabilidade, várias pessoas não conseguiram auxílios, várias empresas tiveram problema porque os cadastros estavam desatualizados e os nossos clientes tudo funcionando.
tudo dando certo. Eu fazendo live, como todo mundo fez naquela época, emitindo processo, trabalhando 12, 14 horas por dia de novo naquela época, porque era medida provisória, em cima de medida, benefício daquilo, auxílio daquilo, não sei o que, então tinha que orientar o pessoal. E aí foram entrando clientes, até que em 2020, no meio da pandemia, a gente resolve voltar para o Brasil, porque a minha esposa ficou grávida em Portugal do segundo filho, e a gente ficou na dúvida, a gente vai ter o segundo filho aqui em Portugal ou a gente tem no Brasil? Ah, mas tem um lance da cidadania, se nascer aqui e tal. Eu falei, mas a gente aqui não tem rede de apoio. E a gente tá no meio de uma pandemia. Eu tô trabalhando 12, 14 horas por dia. Eu tô zero com tempo de ajudar dentro de casa. Aí você imagina, a mais velha, a filha, que é a cachorra. Ah, mas não é filha, é filho, velho. Tem a cachorra, tava lá. Tinha a Valentina, que a Valentina tinha 1 ano e pouquinho. Ia nascer o segundo. O terceiro, né? O segundo. E aí, o que acontece? A minha esposa falou, não, é melhor a gente voltar, vamos dar um jeito de voltar. E lá vai dar outra all-in. Esquece Portugal, ela já tinha terminado as aulas. Esquece a all-in de Portugal de novo, dá outra all-in e volta pro Brasil. Vende tudo e volta pro Brasil. Grande vantagem, quando a gente foi com euro a 4,50. Quando a gente volta com euro a 6,20. Sim. Então, tudo que eu comprei lá, que tava em euro, quando eu volto, valorizou pra caramba. Então, não perdi, eu ganhei. E eu voltei com a mesma quantidade de dinheiro que eu fui, cara. Interessante, né, isso? E aí, às vezes, a gente não acredita no que a gente pode fazer, nesses all-ins que a gente pode dar. Quando a gente volta, a gente continua o processo de estruturação da empresa. Empresa crescendo. Em 2022, eu conheço um cara que, na verdade, eu já tinha conhecido ele. Ele era pai de um aluno que fazia sala com a Valentina no colégio. E conversando com ele, batendo papo, encontrei com ele na sala de aula lá dos filhos. A gente conversando, então eu falei, cara, tô precisando de ajuda, eu sei que você trabalha com consultoria. Na época ele não tinha um fundo. Tô precisando de ajuda, eu sei que você trabalha com consultoria. Você não conhece nenhum sócio, alguma coisa, gente que me ajude no operacional, porque eu preciso crescer estrategicamente, mas eu preciso de alguém que tome de conta aqui da minha base, da minha operação. Ele, cara, eu vou fazer um evento em São Paulo, não sei o que, vamos lá pra gente conversar. E fui pro evento dele. Isso em 2022. Indo lá para esse evento, todo mundo se apresenta, ele gostou do modelo de negócio e ele já tinha comprado algumas empresas. Ele falou, velho, eu tô montando um fundo de investimento, se você quiser eu posso entrar junto com você nessa, a gente alavanca o seu negócio. Então aí foi outro processo de mudança, porque de 2022 até 2024, a gente triplicou o nosso tamanho, ou quadruplicou o nosso tamanho. E nesse processo de quadruplicar o tamanho, gerou uma porrada de dor. E aí vem as dores. Legal, então eu consegui acompanhar aqui a tua história desde antes do negócio estar rodando até esse ponto em que tu conhece um help, né? Um cara que vem dar um braço ali e te ajudar a estruturar, melhorar o processo, e agora tu vai entrar numa linha que triplica o tamanho. Geralmente, crescimento ele gera um monte de problema. Ele é solução, obviamente, né? Um problema bom, mas é uma série de problemas. Mas antes da gente seguir, eu quero dar uma palavrinha para você. Tá gostando desse papo? Para você que está nos acompanhando, tá curtindo? Tá aprendendo um pouco com a história do Lucas? Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente vai começar a trabalhar as dores que são comuns na hora que o teu negócio está crescendo e como que a gente pode resolvê-las. Até já! Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$ 500.
E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Olá, estamos de volta ao Energizei Cast falando sobre as dores do crescimento de negócios. E você que tem um negócio e de repente está buscando crescer ou está passando por crescimento, você sabe que isso, apesar de às vezes ser um pequeno problema, é um problema bom, né? Mas surgem dores e a gente precisa resolver essas dores. Então, Lucas, dentro da tua história, você chegou num momento que alguém somou força no negócio e tu teve um ponto de virada. Me conta um pouquinho como foi esse ponto de virada e vamos falar aqui das principais dores que surgiram. Tá, vamos lá. Entendendo que a gente quadruplicou, triplicou o tamanho do negócio, né? Surgem diversas dores e dentre elas é você entender sobre a operação e sobre o processo de construção da sua empresa. Enquanto eu tenho uma empresa pequena, eu sou o faz tudo. Eu sou o financeiro, eu sou o RH, eu sou o marketing, eu sou o comercial, eu sou a operação, eu sou tudo, cara. Sou motoboy, eu sou tudo, né? E aí eu tenho que resolver tudo. No processo de crescimento, você vai tendo que qualificar pessoas, treinar pessoas, acompanhar, delegar e acompanhar, né? E eu costumo sempre dizer, você tem que delargar o processo, você precisa delargar tudo isso, só que você não pode soltar. Você precisa delegar, mas não pode delargar. Eu costumo sempre dizer isso, cara, delegue, mas não delargue. Mande para a pessoa, mas não solte. Até hoje eu aplico essa metodologia. E aí, se eu puder já dar um aprendizado muito próximo para o pessoal disso, é o seguinte. Ofereça a tarefa para a pessoa e diga assim, cara, você tem que me entregar um relatório, beleza, Pedro? Beleza. E aí a gente usa, em vez de a gente usar o 5W2H, a gente usa um modelo chamado 3W. Que é quem vai fazer, como vai fazer e quando vai entregar. Então, Pedro, você tem que me entregar o relatório. Tem. Como é que você vai fazer? Eu vou fazer assim, 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 assim. Quem vai fazer? O Pedro. Como o Pedro vai fazer? Já falei. Quando ele vai entregar? Tal data. Isso é mais para um líder, né? No caso, um líder que vai dizer quem vai fazer tal coisa. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente, quando a gente sobe o nível da cadeia, a gente tem essa dor de continuar controlando as coisas. Ah, mas se eu soltar, eu perco a mão e eu não consigo ter a qualidade no meu produto. Mas, na verdade, um grande aprendizado que eu tive, principalmente dessa dor de soltar e acompanhar, é assim, eu tenho que soltar. Mas eu não posso soltar de vez. Eu tenho que soltar, mas eu tenho que acompanhar o processo. Com todo mundo, Lucas? Cara, com todo mundo. Com liderança, com time de auxiliar, de assistente, de analista, com motoboy, seja lá quem for. Você vai soltar, mas você vai acompanhar o processo. Claro que há níveis de gestão que você vai acompanhando e cobrando ali a nível de gestão. Então, por exemplo, hoje eu não chego para a linha de operação de baixo e digo assim, cadê o processo fulano de tal? Eu vou chegar para a liderança e vou dizer assim, cara, aquele processo do fulano de tal já foi feito ou não foi feito? Quando eu quero saber de alguma coisa e quando eu não quero entrar no sistema. Ou então, o processo fulano de tal, deu concluído? Deu. Beleza, teve algum bucho? Não, não teve nenhum problema.
Então, assim, eu soltei, mas eu estou acompanhando. Através de quê? De indicadores. Então, dica para você melhorar essa questão de dor e de acompanhamento. Tenha reuniões semanais com seu time de liderança. E aí o time de liderança, ele precisa ser, no máximo, a gente costuma dizer, do tamanho de uma pizza. Eu só consigo liderar até no máximo 8 pessoas. Mais do que isso, eu não vou conseguir liderar bem. Então, se eu estou falando a nível de gestão, eu posso ter 8 diretores, posso ter 8 gerentes abaixo de mim, para me liderar com eficiência. Gostei da dica da pizza. Então, 8 pessoas. Passou disso, cara, não é efetivo, tá? E aí, o que acontece? Eu vou liderar essas pessoas, mas a principal dica é, eu tenho que acompanhar. Então, eu vou ter uma reunião semanal com cada um para bater os pontos da semana. Para quê, Lucas? Para saber se está sendo feito, se não está sendo feito, qual a objeção, o que deu de problema, o que deu de certo, o que não funcionou. Então, toda semana eu tiro a segunda-feira para isso. Minha segunda-feira é lotada, minha agenda para reunião com os líderes ou com os pares que eu tenho ali. E aí eu vou falar já os setores que eu cuido dentro da empresa. Uma vez por mês eu sento com todo o time de liderança para eles me mandarem e me mostrarem os indicadores dos setores. Então, assim, eu soltei, mas não soltei. Sim. Eu soltei, mas eu acompanho. Por que isso, Lucas? Porque na medida que eu solto, a pessoa vai dizer, não, tá solto. Mas tá seguindo o padrão de qualidade? Absorveu a cultura? Que aí é outro ponto que a gente tem que entrar. Cara, quando você cresce, e aí quando a gente fala muito de crescimento, tá sendo muito em alta agora o tema cultura, né? A cultura da empresa, a galera tem que bater sino, não sei o quê. A cultura é a sua cultura. É o que você tem de valores internos. O que você preza dentro da sua empresa. Isso é a sua cultura. E o que você preza ao longo da sua vida. Então, se você preza integridade, se você preza eficiência, se você preza proatividade, se você preza família, isso são valores que você vai se tornar para dentro da empresa. Vai internalizar isso dentro da empresa. E as pessoas que estão contigo, elas precisam entender isso. Só que tem um ponto muito grande. E eu estou te contando casos práticos do que a gente de fato viveu. Uhum. Eu tenho um time que me leva a um faturamento de 100 mil. Só que esse mesmo time, Pedro, por incrível que pareça, não vai ser o time que vai te levar para o faturamento de 500. Não vai, cara. Ah, Lucas, mas vai. Não vai, não adianta. Porque o cara que está contigo até 100, ele tem um meio que ali família. Não, é meu brother, não é meu chefe, é meu amigo. Quando você está no nível de 500, cara, é regra. Essa é a regra, esse é o padrão, tem que seguir isso, tem que, por mais chato e insensível que doa na gestão de pessoas... Entram os processos, né? Mas tem que vir processo, porque como é que eu vou lidar com o time de hoje, que a gente tem 35 pessoas, como é que eu vou lidar com 35 pessoas abrindo exceções? Eu não consigo lidar. Então eu preciso de regra para todo mundo seguir a regra. E o cara que era muito antigo, ele é avesso à regra, por quê? Porque a sua cultura no passado não tinha regra. Uhum. Para que você vai determinar regra no passado se você tem 4 pessoas? Não precisa, não funciona. Então, uma primeira dor desse crescimento, por exemplo, é o time base, que era ali do alicerce, né? Dificilmente vai ser difícil ou doloroso para ele migrar para se adaptar a uma nova cultura, um novo modelo, novos processos. E aí, talvez, nesse caso, tu acaba tendo que ou aumentar o time ou girar o time, por exemplo, né? Que aí foi o nosso caso, né? Crescemos em 20, 21, 22, 23, 24 e estamos crescendo em 25, tá? Dentro desse período, 20, 21, 22, 23, 24, no final de 23, a gente fez uma fusão com outra empresa de contabilidade. Aí você imagina, no final do ano, fazer fusão, contabilidade, fechamento de balanço, é um nó enorme, cara. O que acontece? Quando a gente traz uma base de clientes de fora, um sócio novo, que aí e, na verdade, assim, eu queria mais o cara do que a empresa dele. Ele tinha uma expertise que eu não tinha. Então, sócios, eles servem para isso. Sócios, eles são pessoas com expertises que você tem, mas que você não é tão bom o suficiente como a pessoa é. Então, esse meu sócio, cara, operacionalmente falando, em termos de tecnologia, em termos de uma série de coisas, de back-office, o cara é muito bom. E o que ele não era bom, eu era bom. Então, a gente trouxe essa empresa para dentro, a gente fez essa fusão. E nessa fusão, a gente deu uma alavancada enorme. Então, o que aconteceu? Isso de 23 para 24. 24 desorganizou tudo. Desorganizou processo, desorganizou time, desorganizou cultura, desorganizou tudo. O que a gente teve que fazer? Cara, vamos sentar e vamos remapear tudo para a gente entender a dor que a gente está vivendo agora.
quais eram as dores. E aí eu costumo dizer, tem como prever dor? Não tem como prever dor. Você vai crescer o seu negócio, você vai alavancar o seu negócio e você vai vendo as dores que eles vão surgindo e que você vai tendo para você mapear e tratar aquela dor naquele momento. Quanto maior o seu negócio, mais problema você vai ter. O empresário que não quer ter problema, ele não vai ter grandes negócios. Não adianta. Eu não quero ter problema. Eu costumo brincar hoje com os meus sócios. Eu digo assim, eu era muito mais feliz em termos de problemas quando eu tinha 100 clientes. Eu não tinha problema, velho, quando tinha 100 clientes. Porque a operação me dava um suporte para que eu conseguisse fazer o que eu queria. Hoje, eu tenho que estar dentro da empresa resolvendo algumas coisas que ninguém vai resolver por mim. Porque são dores que eu escolhi. Sim. São dores que vieram na medida do processo para que ele pudesse entender. Então, eu tenho lá um time pequeno e tenho um time maior. 2024, a gente teve que trocar quase o time todo porque o processo cultural mudou. E a gente precisava fazer com que aquelas pessoas entendessem que a empresa tinha mudado. E muita coisa que eu vi. A empresa agora é uma empresa muito chata, porque cobra demais. Pô, eu não vou cobrar do cara? Eu tenho que cobrar, tem que ter regra. Né? Você imagina a gente viver num condomínio que não tem regra. Cada um faz o que quer. Não funciona. Então, nesse processo, você vai aprendendo. Só que como é que eu vou criar regra? Como é que eu vou criar uma cultura? Como é que eu vou acompanhar as pessoas se eu não tenho um time de RH? Aí lá vem o processo de você entender as dores. Então, nesse meio tempo, a gente teve que criar time de atendimento que a gente não tinha. Então, hoje a gente tem um canal de atendimento exclusivo para suporte, como se fosse um call center mesmo. Lucas, antigamente era como? A própria operação atendia. Sim. Só que você imagina, hoje lidar com quase 600 clientes na contabilidade, tendo a operação fazendo, nem eu deixo a operação ser parque fabril de produzir o que precisa, e nem eu deixo o outro lado também ser bem atendido. Então, a gente teve que criar um canal de atendimento. Tá? Muito certo isso. Testamos vários modelos. Hoje, a gente está em um modelo que tem funcionado bem. Pode ser que semana que vem não funcione mais da mesma forma que eu acho que tem que funcionar. Tivemos que internalizar o marketing. Por quê, Lucas? Mas vocês têm agência de marketing? Temos agência de marketing ainda. E a gente tem um terceiro cara no marketing, além do interno, a agência, a gente tem um terceiro, que é um cara de branding, de marca e de posicionamento estratégico. Meio que uma consultoria. Então, a gente teve que internalizar o marketing. Por quê? Porque internalizando o marketing eu gero mais eficiência. E a gente teve que trazer o financeiro para dentro, que aí vem um ponto-chave que eu queria falar. Mas a gente teve que trazer o financeiro mais para dentro com pessoas para a gente conseguir alavancar aquilo. Fora tudo isso, a gente teve que criar o canal de sucesso do cliente, o famoso CS. Por quê? Porque estava tendo problema entre atendimento, operação, não sei o que, o cliente. Então a gente teve que criar o canal de sucesso do cliente. Quando eu falo de financeiro, eu estou falando que surgiu uma oportunidade. Eu, quando sou empresário, eu sei vender, eu sei montar o time operacional. Mas eu não tenho tempo de estar fazendo conciliação bancária, vendo boleto, fazendo pagamento e tal. O que eu pensei? Eu vou montar uma empresa de BPO, de terceirização de financeiro, para ser a minha empresa. Se isso funcionar, eu vendo para o mercado. Funcionou e a gente vendeu. Então, hoje a gente tem uma empresa com sócio totalmente diferente que funciona como BPO financeiro. Em paralelo a isso, eu fui enxergando, sou empresário, fui enxergando oportunidades. Então, veio endereço fiscal, abrimos uma empresa. Compramos um agora recente no final do ano passado. Uma empresa muito boa, por sinal. Abrimos abertura de holding, proteção patrimonial, com outro sócio. Abrimos registro de marca. Abrimos certificação digital, ou seja, eu preciso abrir uma empresa, tem que ter certificado digital. Então, a gente vai entendendo que assim, a contabilidade ela vem como base e embaixo eu tenho subprodutos, que aí eu vou lucrando. Eu fui entendendo que eu não preciso estar sempre atacando clientes novos. É muito mais barato eu atacar clientes da minha base para vender outros produtos do que eu estar indo atrás de clientes novos. Só que tudo isso gera problema. Eu tenho sócio no BPO, que é um tipo de problema. Eu tenho sócio no endereço fiscal, que é outro tipo de problema. Eu tenho sócio na holding, no registro de marca, que é outro tipo de problema. Então, essas dores eu tenho que saber lidar. Como é que eu consigo lidar com todas essas dores? Montando time. E eu só consigo montar time se eu entender de gestão de pessoas. Então, o que eu tenho estudado muito hoje? Gestão de pessoas. Eu tenho estudado muito gente, tenho estudado muito mesmo a questão do perfil. E o que a gente entendeu? Existem as gerações e existem pessoas que estão buscando crescer.
Na minha época, quando eu comecei a estagiar, o meu estágio, ele dava para me bancar a minha faculdade. Mas não bancava minhas saídas do final de semana, não bancava uma saída com a minha namorada, não bancava uma gasolina no carro que eu tinha que colocar, não bancava um lanche, não bancava nada. E muitas vezes as pessoas hoje querem assim, não, eu quero começar a trabalhar, mas eu quero ganhar muito. A conta não fecha. Né? Eu tenho 20 anos de profissão, cara. 20 anos. E eu digo que eu comecei a ganhar dinheiro mesmo, efetivamente, de 2014, 2016 para frente. Né? Então, assim, é um tempo muito largo e você tem que construir sua carreira. Lucas, se você pudesse trazer aqui uma dica de dor, ou como falar sobre dor, ou o que falar sobre dor, vou dizer o seguinte. A dor, ela sempre vai existir e a dor, ela vai ser na intensidade do seu crescimento. Se você quer crescer muito rápido, você vai sentir uma dor extrema. Se você quer crescer de forma mais pausada, você sente uma dor mais tranquila, digamos assim. Imagina o seguinte, eu estou fazendo academia. Se eu botar um peso muito alto, no outro dia eu acordo como? Sem andar. Totalmente. Todo dolorido. Se eu faço uma academia e vou botando pesos pausados, pesos parcelados, eu vou crescendo, vou aumentando sem sentir dor. Ou um desconforto. Crescimento escalonado. Crescimento escalonado. Eu vivi os dois mundos, tá? Eu vivi o mundo do crescer muito rápido e dói, digo que dói, Pedro, dói assim muito, velho. E se você não tiver um sangue no olho e disser assim, eu preciso fazer esse negócio acontecer, você não aguenta, tá? De fato, você não aguenta. Ah, Lucas, quer dizer que você nunca teve nenhum tipo de acordar nenhum dia e dizer assim, que se lasque o mundo, eu não quero mais nada. Cara, vários dias eu acordei assim. Meu irmão, o que é que eu tô fazendo? Pra que serve tudo isso? Eu acho que é mais comum do que as pessoas pensam na vida do empresário, essa pergunta, né? O empresário, ele já acorda na incerteza. Ele não acorda na certeza, ele acorda assim, tá, hoje eu tenho dinheiro, será que eu tenho dinheiro para pagar meus funcionários? Então ele já acorda nessa incerteza diária. E tem dias que o empresário, cara, de fato ele tá mal. E nesse processo todinho, Pedro, eu tive burnout. Eu já tive burnout. Lucas, como é que tu se curou do burnout? Cara, eu entendi qual era o ponto de tensão ali para me ter tido burnout. Que era o quê? Dormir pouco e trabalhar muito. Quando é que eu tive burnout? Quando eu inventei de fazer triatlon. Aí eu ia dormir 10, 11 da noite para acordar 4 da manhã. Eu aguentei 6 meses, cara. Eu não conseguia avançar naquilo. E eu sou um cara que eu sou muito disciplinado. Quando eu me coloco para fazer uma coisa, eu vou lá e faço. E aí eu tive burnout e eu falei, cara, isso aqui tá errado. Fiz ressonância, fiz tudo. Naquela época não se falava de burnout, ninguém nem sabia o que era. O médico, cara, tu não tem nada. Eu tinha uma dor nas costas e não conseguia respirar. Isso aqui é estresse pra mim. Então fica em casa, descansa, relaxa. Aí eu desacelerei, né? 30 dias, depois eu voltei ao normal. Só que eu entendi que não dava para conciliar a minha jornada de crescimento com a jornada de esportista de triatlon. Porque triatlon, bicho, é um esporte assim, que ou você tem tempo e dinheiro, ou você não vai conseguir fazer o negócio rodar. Eu tenho um sonho de infância fazer triatlo, cara. E eu curto muito correr, nadar, pedalar. Pedalar é o que eu curto menos, para ser sincero, apesar de já ter pedalado muito, mas correr e nadar eu gosto muito. E só que toda vez que eu paro para analisar, e eu converso com alguns amigos que fazem triatlo, Ironman e tal, o preço é muito alto. É. E linkar isso, conectar isso com o momento de vida do negócio, eu acho que tem que ser uma decisão muito acertada, né? É tanto que quando eu vou assistir uma competição de Ironman, é fácil ver que a maioria da galera tem acima de 50 anos, tá entendendo? A galera tem mais tempo, né? Já organizou boa parte da vida, né? Então, é legal. Aí, cara... Só pra completar aqui rapidinho. Eu já fiz 4 maratonas, né? Eu não entrei no triatlon à toa, tá? Só pra explicar pra galera. E como eu sou um cara disciplinado, por exemplo, eu sou hoje faixa roxa de jiu-jitsu, entrando já na marrom, vou continuar isso. E quando eu falo de disciplina é o seguinte, o seu corpo e a sua vida, tem que ser disciplinada. E o empresário, ele precisa ter válvula de escape. Então, hoje, para mim, minha válvula de escape são os meus treinos, musculação e o jiu-jitsu. E uma corrida de vez em quando, porque eu não consigo largar a corrida, porque eu amo correr, cara. Então, e aí você vai entendendo o processo de dor e você fica muito mais resiliente ao processo de dor quando você tem esses processos de disciplina e você consegue ter essas válvulas de escape. Precisa ter a descompressão. O empresário, ele precisa ter a válvula de escape. Se ele não tiver, ele vai ter burnout, ele vai ter problema, ele não vai conseguir enfrentar a dor de fato.
quero fazer uma pergunta para você que está nos assistindo nesse momento. Você compartilha um pouco dessa história do Lucas? Já passou por, de repente, um burnout? Pratica triatlon? Ou, enfim, está passando por alguma dessas dores do crescimento? Comenta aqui embaixo, a gente quer ver a tua participação. E, caso contrário, também, olha aqui o QR Code, aponta o teu celular e manda mensagem para a gente. É importante a gente trocar essa ideia e se aproximar. Segura aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar, com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos um, somos a mesma energia. Passou, somos um, somos a mesma energia. O solar é agora. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. Olá, estamos de volta ao Energizei Cash, aqui com a presença de Lucas Gurgel, falando, sobre dores do crescimento do seu negócio, do nosso negócio, Lucas, quem está nesse processo de buscar crescer o negócio e de fato está empenhado, Porque tem momentos que a gente só quer fazer o que está rodando, rodar. Mas tem outros momentos de vida do empresário que ele bateu o martelo e disse, esse ano eu vou crescer. E vou fazer uma determinada estratégia e tal, e por aí vai. Para o cara que está hoje nesse momento, assim, de estou me organizando, vou crescer, o que é que ele não pode deixar de ter em mente? Vamos lá, eu costumo dizer que são acordos. Isso eu aprendi com meus sócios. Eu preciso ter acordos com quem? Com a minha casa. Eu não sou casado. Beleza, eu preciso ter acordo com a minha família. Eu moro só, não tenho ninguém, então não precisa fazer acordo com ninguém, velho. Se joga e vai pra cima e tá tudo certo. Você vai entender seu momento de vida. Mas eu vou te falar o meu caso, Eu sou casado há 15 anos, então eu preciso fazer acordos dentro de casa. Então, todos esses momentos de crescimento, eu sempre cheguei pra minha esposa e falei, amor, é hora de plantar, é hora de colher, é hora de quê agora? O que a gente vai fazer? Então, é bíblico, Então, tem horas de plantar e tem horas de colher. Então, agora a hora do crescimento, a dor que a gente vai viver, é a hora que a gente vai estar plantando. Depois a gente vai colher os frutos, que hoje a gente tem colhido os bons frutos. Mas eu ainda, por incrível que pareça,
tô na dor do crescimento e na dor da plantação. Por quê, Lucas? Porque eu não cheguei ainda onde eu quero chegar. Então, ainda tenho acordos dentro de casa, como tipo, preciso trabalhar essa semana até tal hora, preciso trabalhar no sábado, preciso trabalhar no domingo, preciso que você coloque as meninas para dormir, porque eu preciso terminar um determinado processo. Cara, acordo. Não tem nada melhor do que um acordo dentro de casa. Por quê? Porque senão você vai gerar um estresse interno, você não vai conseguir produzir e você pode terminar seu casamento. Ou você pode terminar sua relação com seu pai e com sua mãe, se for dentro de casa. Porque a mãe ou o pai vai ficar, chega que horas? Não sei o que, tá trabalhando demais, vai ter isso. Então, assim, faça acordos. Eu acho que a principal dica e o principal ponto que eu posso trazer aqui para vocês é assim, faça acordos dentro de casa. Requer uma boa comunicação, né, no final do Seja dia. transparente. Seja direto, ó. É hora da gente fazer isso daqui. Você tá comigo? Tô. Se não tiver, reavalie o processo. Porque senão você cresce e aí é o que a gente vê mais, cara. Um cara é um super empresário ou uma super empresária e você vê a família do cara toda destruída. Você vê o cara usando coisa ilícita, você vê o cara ingerindo álcool demais, você vê alguma descompensação de um lado. Tem que ter alguma É coisa. muito comum o empresário se separar em fase de crescimento, né? Cara, é demais. E assim, hoje parece que a galera se casa e diz assim, não deu certo, eu vou me separar. Mas quando você casa, você faz um juramento. Você vai estar com aquela pessoa até o final da sua vida. E eu costumo dizer que tanto a dor do crescimento como sociedade é um casamento. Você sabe que tem hora de começar e hora de parar. O casamento você não vai parar, mas você sabe que tem horas que vai dar BO no casamento, você vai ter que sentar para resolver, e tem horas que vai estar mil maravilhas o seu casamento. Então, o casamento, imagina um casamento com uma empresa. É basicamente a mesma coisa. E falando de acordo, acho que além do acordo de casa, tem um acordo com a própria equipe, né? Também. Galera, a gente vai crescer. Então, algumas coisas vão mudar, né? Que eu acho que tem muito a ver com tudo que tu falou no bloco anterior. E o acordo dentro da empresa é o seguinte, galera, a gente vai crescer. Quem vai estar com a gente aqui nesse próximo passo? Ser transparente com a equipe. A equipe precisa saber para onde a empresa está indo. Para quê? Para saber se ela consegue fazer parte daquele projeto. Porque não adianta você querer arrastar uma pessoa. É a mesma coisa, né? Você tem um burro, um jumento ali parado. Você tentar empurrar ele, o que vai acontecer? Fica ali parado. Ele não sai, cara. Você não Empaca, consegue. né? Empaca, literalmente empaca ali. É a mesma coisa com o time, velho. Se você não disser assim, nós vamos pra direita, todo mundo topa, tem um cara querendo ir pra esquerda. Esse da esquerda aqui eu tenho que tirar, porque senão ele não vai conseguir chegar lá e ele pode atrapalhar meu processo. E isso é normal, tá? Isso é muito normal. Não tenha peso na consciência de querer fazer demissão e admissão. Você tem que ter peso na consciência se você fizer uma mal demissão. Você foi injusto com o seu colaborador. Dica, tá? Não estava aqui no script, mas eu vou dar essa dica. Para você demitir alguém, dê pelo menos 3 feedbacks. Sente com a pessoa 3 vezes. Se da 4ª vez for negativo ainda, o mesmo processo que você deu, não vale a pena você estar com essa pessoa. Sim. Tá? E às vezes esse processo, eu gosto muito desse caminho, porque o próprio funcionário, colaborador, ele já sabe, né? Pô, foi 1, vacilei, 2, 3, eu já sei o que é que vem depois do terceiro. Então, acho que fica claro e fica um jogo aberto para todo mundo. E aí vem o acordo, né? Exato. Cara, eu acordei com você isso daqui, você não me entregou. Acordei de novo, você não me entregou. De novo, não me entregou. Pô, é acordo. Deixa eu te perguntar uma coisa. No processo de crescimento, crescer uma empresa cansa? Gasta energia? Olha aqui pro meu cabelo. Eu tenho. Cara, então, já que cansa, eu quero deixar um presentinho aqui para você para energizar o seu processo de crescimento, que é um cafezinho aí da Santa Clara, né? Obrigado. Espero que você e sua equipe gostem aí de café para dar uma energizada aí e crescer, né? Que é importante. Obrigado. Lucas, papo muito legal. Conta aí, quem quiser conhecer mais o teu negócio, onde que acompanha, onde procurar. Tá. Como vocês sabem, eu me chamo Lucas Gugel, tenho essa empresa de contabilidade, tenho meus sócios. Na verdade, a gente montou um grupo de empresas, então a gente tem empresa de contabilidade, BPO financeiro, certificado digital, endereço fiscal, registro de marca e holding patrimonial. Tem coisas para vir ainda? Tem muitas coisas para vir. Mas se você quiser seguir a gente,
pode seguir no @betelcontabilidade no Instagram ou no meu Instagram, @lucasgugel. Lucas, muito obrigado, achei muito legal conhecer um pouco da tua história, parabéns pela jornada e que venha muito mais sucesso daqui para frente, né? Obrigado, gente, obrigado pelo convite e eu espero estar aqui nos próximos. Show de bola. E para você que nos acompanhou até aqui, espero que você tenha absorvido excelentes informações, um pouco dessa história que o Lucas trouxe e que isso possa te ajudar a crescer cada vez mais o teu negócio. Não sai daqui sem pagar teu pedágio. Se tu está nos acompanhando online, clica no botão de compartilhar, compartilha essa história com pelo menos 2, 3 grupos teu no WhatsApp, ou então aponta o teu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, compartilha, engaja, a gente quer muito te ouvir. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.